Olá pessoal, aqui é o Gabriel do blog do Labemos, em parceria com o Nós Coletivo e com o Seminário Permanente de Humanidades. Hoje eu vou falar para vocês sobre depressão em uma perspectiva sociológica, e talvez a primeira coisa que eu precise dizer é que um raciocínio sociológico é não só possível quando a gente tenta compreender a depressão, como indispensável. Na verdade, eu estou trazendo para o estudo do sofrimento psíquico aquilo que Wright Mills, um sociólogo estadunidense, chamou de imaginação sociológica, que é justamente a capacidade de apreensão dos vínculos entre história e biografia, entre processos sociais que afetam milhões de pessoas, de um lado, e os dilemas existenciais que afetam a vida de cada indivíduo imerso nessas configurações sociais, de outro. Obviamente, isso pode ser feito em quaisquer dimensões da vida social. Por exemplo, uma socióloga pode analisar a conexão entre uma crise do capitalismo global, de um lado, e as aflições materiais de fulano e de Beltrano, de outro. Mas é óbvio que quando a gente traz essa lente sociológica para pensar o sofrimento psíquico, a gente está tentando investigar algumas fontes sistêmicas, estruturais, coletivas de problemas que a psiquiatria vai caracterizar pelo vocabulário da depressão, do transtorno da ansiedade, da síndrome do pânico e assim por diante. Então, uma socióloga pode, por exemplo, mostrar como a instabilidade no mercado de trabalho é profundamente conectada ao aumento nos transtornos de ansiedade. E o que eu vou tentar fazer é mostrar como aquilo que a Organização Mundial de Saúde hoje chama de uma pandemia global de depressão, é uma espécie de efeito colateral de um modelo de subjetividade empreendedora e ativa que todos nós somos instados a ser na sociedade contemporânea, no chamado novo capitalismo. É interessante, antes mesmo que a pandemia de Covid-19 surgisse, a Organização Mundial de Saúde já afirmou que o mundo atravessava uma pandemia global de depressão, com a depressão sendo tornada a principal causa de incapacitação para o trabalho. Uma das respostas mais típicas a essa informação da OMS é a afirmação de que não há, na realidade, uma pandemia de depressão, mas uma epidemia de diagnósticos psiquiátricos. A ideia é que a psiquiatria das últimas décadas tende a considerar como patológicas certas condições psíquicas que outrora eram tidas por normais. Tristeza, a distração, o luto, a preguiça e assim por diante. E essa conjuntura psiquiátrica teria a ver com fatores como a influência da indústria farmacêutica na própria teoria, pesquisa e clínica realizadas pela psiquiatria contemporânea. Isso captura uma parte da verdade, mas eu acho muito importante que a sociologia vá além de um estudo dos diagnósticos psiquiátricos e das condições sociais desses diagnósticos. A sociologia tende a acessar essas experiências de sofrimento que a psiquiatria chama, com ou sem razão, de doença mental ou psicopatologia. E é fato que as condições sociais de existência nas quais todos nós estamos imersos, alguns bem mais vulneráveis do que outros, essas condições sociais de existência produzem um montante muito significativo de sofrimento psíquico. Então eu proponho tomar essa pandemia de depressão como uma espécie de sintoma social e alarme civilizacional, assim como no plano do ecossistema terrestre a gente está descobrindo que o desenvolvimento tecno-industrial não pode continuar indefinidamente sem comprometer as próprias condições da sobrevivência organizada da espécie humana na Terra. Eu pretendo pensar esse contingente vasto de sofredores e de pessoas deprimidas e incapacitadas para o trabalho, também como sintoma social do fato de que o mundo contemporâneo e o capitalismo em particular faz exigências aos nossos corpos e mentes que a gente muitas vezes não tem como cumprir. E é a partir daí que eu pretendo pensar a subjetividade em depressão hoje como uma espécie de imagem reversa de um modelo de subjetividade empreendedora e ativa que todos nós somos instados a ser. Vários sociólogos, ali desde a década de 90, como Ulrich Beck e Zygmunt Bauman, caracterizaram a modernidade tardia, o tipo de sociedade em que a gente vive hoje,
como marcado por uma individualização, por uma conjuntura em que cada indivíduo é obrigado a encontrar uma solução biográfica para problemas que têm fonte sistêmica. Um exemplo disso seria o desemprego. Por um lado, o pleno emprego é uma impossibilidade estrutural, simplesmente não há espaço para acolher no mercado de trabalho todos os indivíduos em condições de trabalhar, mas em vez de enfrentar o problema no nível político e sistêmico, por exemplo, através de alguma espécie de renda básica que desvincule a renda do emprego, cada indivíduo é, por assim dizer, imbuído da responsabilidade por encontrar sua própria solução, ou seja, um posto mais ou menos bem sucedido no mercado de trabalho, e isso significa que as pessoas que fracassam nessa empreitada, muitas vezes, têm de sofrer não apenas com a privação material da falta de um salário, mas também com o estigma simbólico, com todo o preconceito que pesa sobre o loser, como diria o meu colega Érico Andrade, ou sobre a pessoa considerada socialmente inútil, de algum modo. Essa mesma individualização de problemas sistêmicos, ela ocorre na maneira como a gente lida com o sofrimento psíquico. A depressão, a ansiedade, o pânico, todos esses problemas são tratados de maneira individualista e individualizante pela psiquiatria biomédica, pela psicologia clínica, pelos meios de comunicação de massa. E, na verdade, se a gente observar o que aconteceu no capitalismo das últimas décadas, a gente observa que esses processos, como o desmantelamento do estado de bem-estar social e como a flexibilização do trabalho, todos esses processos passaram a fazer com que o capitalismo dependesse de um certo tipo de subjetividade. Isso é um insight também que muitos autores utilizam para conectar Marx e Foucault. O capitalismo não produz apenas bens e mercadorias, ele tenta produzir certas estruturas de personalidade, certas formas de subjetividade. E a forma de subjetividade valorizada por esse capitalismo é justamente aquela ativa e empreendedora. Não só aquela que é capaz de se manter em atividade durante um longo tempo, mas aquela que tem uma série de conexões sociais. É o networker que é valorizado no capitalismo contemporâneo, é aquela disposta a assumir riscos na medida em que as condições do trabalho se tornam bastante instáveis e imprevisíveis, é aquela disposta à adaptabilidade contínua, cada vez mais o que é valorizado não é uma competência durável, mas justamente essa capacidade de se transformar e adquirir novas competências conforme o mercado exige. Enfim, todo um conjunto de atributos dessa subjetividade empreendedora que todos nós somos instados a ser. Caso não nos enquadremos nessa subjetividade, a gente paga uma série de preços, desde o preço material do desemprego até esse preço simbólico de ser rotulado como fracassado. E, de certa maneira, eu tenho a impressão que a depressão ela mostra o colapso desse modelo de subjetividade empreendedora em uma escala coletiva e sistêmica. Uma vez mais, assim como o desenvolvimento tecno-industrial gera uma série de resíduos tóxicos, esse modelo de subjetividade empreendedora gera como seu efeito colateral e sistêmico uma série de indivíduos em depressão. E, obviamente, a comparação com o resíduo tecno-industrial não é uma maneira de redobrar o estigma já existente sobre essa população em depressão, mas, ao contrário, é uma forma de dizer que o problema dessas pessoas não é individual, ele é sistêmico. É muito significativo que a OMS tenha resolvido caracterizar a depressão como uma pandemia no contexto em que ela se torna a principal causa de incapacitação para o trabalho. Porque se a gente observar o próprio diagnóstico psiquiátrico da depressão nas últimas décadas, a gente vai ver que o elemento da tristeza e do mal-estar passa a ser cada vez menos enfatizado, e o que passa a ser cada vez mais enfatizado é a letargia, a inação, a incapacidade do sujeito em depressão em funcionar adequadamente em domínios como o mundo do trabalho e das relações interpessoais. E, de maneira correlata, o tratamento da depressão, tanto clínico quanto farmacológico, passa a ser cada vez menos o de restituir a felicidade a um indivíduo infeliz, e sim o de restituir ao indivíduo a sua capacidade de funcionar, refuncionalizar esse indivíduo no domínio do trabalho, no domínio das relações interpessoais, etc.
eu recomendaria um texto meu chamado Novo Espírito da Depressão, em que eu tento mostrar de maneira mais sistemática como cada atributo que o capitalismo contemporâneo exige que nós sejamos hoje, ele encontra o seu reverso na condição do indivíduo em depressão. Tá? A começar pelo contraste entre essa atividade ininterrupta do sujeito empreendedor, de um lado, com a depressão como uma paralisia da atividade que a gente sente muitas vezes no nosso próprio corpo. Né? Essa experiência radical, quase material, de sentir que você é um espírito tentando animar a sua própria carcaça. Mas você encontra esse reverso em uma série de outras dimensões. Essa dimensão do conexionismo e do trabalhador em rede dá lugar, por exemplo, a uma experiência de isolamento existencial radical, que eu descrevo através da metáfora da redoma de vidro da Sylvia Plath. Essa subjetividade em rede, esse trabalhador em rede, que é valorizado pelo capitalismo, dá lugar à experiência de um isolamento existencial radical. Muitas vezes as pessoas em depressão só conseguem comunicar através de metáforas que orbitam em torno do que a Sylvia Plath chamou de redoma de vidro, em um livro genial do mesmo nome. Mas, de qualquer maneira, a partir do momento, então, que a gente traz para o estudo da depressão essa sensibilidade sociológica, a gente acaba politizando esse assunto. E, obviamente, essa politização do tema depressão é algo que a gente tem de fazer com muito cuidado. Uma série de autores vai tentar compreender a depressão como uma forma de protesto, no sentido ético-político, como uma forma de dizer não àquele modelo de subjetividade que a gente é instado a ser e que exige demais dos nossos corpos e mentes. Existe uma perspectiva interessante nessa interpretação, né? Ver na depressão uma espécie de ativismo da inatividade. Isso é semelhante àquilo que outros autores, como Jonathan Crary, fazem, por exemplo, em relação ao sono. O sono é esse período da vida em que nós somos inúteis para o capitalismo, seja como trabalhadores, porque a gente não está produzindo nada, seja como consumidores, porque, por exemplo, a gente não está assistindo um seriado na Netflix enquanto descansa. Quando a gente faz isso, a gente continua sendo útil para o capitalismo, mas justamente o sono, como essa interrupção inútil da atividade, passa a ser alvo do ataque da sociedade contemporânea, que tenta contornar essa nossa necessidade, esse limite orgânico da nossa psique, por diversas maneiras, inclusive a via neurofarmacológica. De certo modo, hoje a gente pode pensar a neurofarmacologia como uma atividade cosmética, já disseram alguns, não no sentido de que a gente recorre a drogas psiquiátricas para ficar mais bonito, mas no sentido de que a fronteira entre usar um remédio psiquiátrico para combater uma síndrome, de um lado, e usar um remédio psiquiátrico para otimizar uma capacidade, de outro, ela vai sendo borrada. Aí basta ver o exemplo, digamos, do acadêmico que toma Ritalina para virar noite escrevendo um paper, ou do executivo que toma um ansiolítico para fazer uma apresentação no trabalho. De todo modo, os neurofármacos se tornam mais um desses diversos dispositivos que a gente mobiliza para continuar em movimento nessa roda do hamster, que é o novo capitalismo. E, de certo modo, o que a depressão faz é mostrar o que existe de destrutivo nesse ideal de subjetividade em que a gente busca se enquadrar. É importante ver, então, essa dimensão de protesto, desde que a gente não romantize uma condição psíquica que é terrivelmente sofrida. Então, se por um lado é importante politizar a questão, é importante ir além, digamos, de certos dispositivos de adaptação individual ao mundo social como ele é. Então, existe um elemento conformista, por assim dizer, na psicologia clínica ou na psiquiatria, pelo simples fato de que a psicóloga, por exemplo, não vai poder transformar as estruturas do capitalismo, mas vai poder te ajudar a encontrar uma adaptação mais construtiva a essas estruturas. Mas é urgente que a gente, sem abandonar a clínica, tenha de pensar então politicamente a depressão, como defenderam autores como Mark Fisher, autor do realismo capitalista, por exemplo. Então, trazer essa sensibilidade sociológica para a depressão me parece crucial. Não significa dizer para as pessoas que elas não têm de tentar enfrentar esses problemas na esfera individual. Inclusive,
com auxílio de medicamentos, quando isso for indispensável, mas por outro lado a gente tem de reconectar essa clínica a uma política que pense as condições em que é possível uma subjetividade florescer no mundo contemporâneo. É isso, e a gente está disponível para continuar essa discussão com o pessoal do Nós e do seminário. Abraço.